Fiel Fernando Diniz, sincerão na coletiva de pós-jogo, mandou bem demais, deu aquela cutucada nos tricas e nos antes aí que foram eliminados da Copa do Brasil. Rasgou elogios para Yuri Alberto, falou da situação do André, que não vem bem das pernas aí nesse time. A treta que ele teve com o Gabriel Paulista ali também na beirada de campo, comentou até sobre a possível renovação ou não de Memphis e tudo da partida e classificação do Timão que vai em busca do Penta. Você acredita no título do Coringão? Se liga nas palavras aí de Fernando Diniz, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Marcar depois de 9 jogos, o último gol dele tinha sido na sua estreia pelo Corinthians contra o Platense. A importância que você vê para esse gol numa retomada de confiança por parte do Yuri. E sobre o banco de reservas, o Guinegão, também desse setor ofensivo, ficou fora. Foi uma opção técnica da sua parte ou ele apresentou algum problema físico na semana? Primeiramente, boa noite. É muito bom o Yuri marcar como um prêmio e hoje foi um gol que nos deu a vitória, então foi muito importante. Mais por isso do que por retomada de confiança, porque ele não estava jogando sem confiança em nenhum momento. Tem jogado constantemente bem, tem ajudado a equipe sobremaneira. Então, acho que foi um prêmio por esforço que ele tem tido em todos os jogos. E espero que ele consiga voltar a marcar gols com mais frequência, porque é muito bom para o centroavante. Para todo mundo é bom marcar, mas para o centroavante é melhor ainda. Mas independente disso, ele sempre ajuda, ele é sempre muito útil e é importante para o nosso time. Em relação ao Guinegão, a gente tinha o Pedro no banco, tem muita gente, né? O Corinthians tem mais gente voltando, a relação não dá para convocar 28 jogadores. Daqui a pouco tem o Charles voltando, o Memphis voltando. Então, um ou outro vai ficar de fora. Foi uma opção que eu tive para esse jogo. Diniz, boa noite. Aqui, à sua direita, Marco Belo, Rádio TMC, tudo bem? Eu vou te fazer uma pergunta que você já respondeu umas 40 vezes, mais ou menos, desde que você chegou ao Corinthians, mas eu tenho que fazer hoje porque havia uma expectativa de fora, né? Não de dentro do Corinthians, de que você colocasse um time de misto para reserva, por ser um time de Série C, pelo fato do Corinthians ter vencido de 1-0 lá em Santa Catarina, por ter um jogo do Campeonato Brasileiro no domingo, e você entrou com 9 titulares, né? Então, queria que você explicasse, por favor, a sua opção. Obrigado. Foi porque o jogo, para mim, muito claramente ia ser um jogo difícil, um jogo perigoso, como foi. A gente ganhou de 1-0, jogando com quase todo o time titular. É bom quando a gente vai dar informação recortar. Esse é um time que hoje disputa a Série C, mas é o atual campeão catarinense. Um time que ganhou de 3-0 do Figueirense recentemente. Foi um time que ganhou da Chapecoense o campeonato catarinense. E é um time bem organizado, é um time desses times SAFs, que tem tudo para ter uma ascensão rápida no cenário do futebol brasileiro. E você vê o número de times grandes que tem historicamente, que caem em fases precoces da Copa do Brasil. Hoje o Bahia já está fora, hoje o Atlético Paranaense passou nos pênaltis, o Fluminense teve dificuldade, ontem o Atlético Mineiro quase também passou nos pênaltis, e a gente não pode classificar porque um time está na Série C e porque isso já dá uma sinalização para os jogadores, que é outra coisa que tinha aqui no Corinthians, de baixar o rendimento quando pegasse um time que de repente não tivesse tanta tradição. Então, para nós era um jogo muito importante e um jogo muito perigoso. Então, internamente, a gente escolheu jogar com o time que a gente tinha mais forte, poupando um outro jogador que estava um pouco mais desgastado, mas trazer o nosso melhor. Eu acho que a estratégia não mudaria não para esse jogo. Eu acho que era isso que a gente tinha que fazer e o resultado do jogo demonstra um pouco isso. Diniz aqui, Rafael Sgrilles, Energia 97. Característica dos times que você treina de ter a intensidade, de ter a posse de bola. Hoje, em vários momentos, o Corinthians ficou com mais de 2 minutos de posse de bola, trocando passes. E um jogador me chamou muito a atenção, que ele não guarda espaço, que é o Jesse Lingard. Então tem hora que ele está na esquerda, tem hora que ele está na direita, ele oferece uma troca de passes um pouco mais em profundidade, é um jogador interessante na transição, nesse entrelinhas ali do sistema de marcação da equipe do Barra. O quanto potencializa o futebol, o quanto você gosta dessa intensidade, dessa movimentação do Jesse Lingard? Não, é um jogador que a gente está cada vez mais se conectando, e em princípio a conexão também foi muito rápida.
É um jogador que tem muito talento e que está voltando a ganhar a sua melhor condição, não só física e técnica, mas de espírito para jogar futebol. Eu tenho uma expectativa muito boa em relação a ele tem nos ajudado bastante por essa característica que você falou, mas assim, sobretudo porque ele é um jogador diferente, ele é um jogador que tecnicamente bastante acima da média. Diniz aqui, boa noite. Rafael Jacobucci do portal Meu Timão. O André foi um jogador decisivo e de muita evolução na temporada passada, foi fundamental na conquista da Copa do Brasil. E nessa temporada vem oscilando, não consegue ter o mesmo desempenho de alto rendimento que teve em 2025. Como lidar com esse momento do André, por tudo que ele passou nesta temporada, e se vale a pena ficar na insistência no jogador entre os 11 titulares? Obrigado. Isso é uma coisa que a gente vai vendo com os treinamentos, com a sequência dos jogos, mas é um jogador que tem um talento muito grande e o futuro dele, para mim, é brilhante. É um jogador que tem tudo para emplacar no futebol europeu. E é normal ter essas oscilações pela idade. Ele perdeu um pouco também de sequência pelas expulsões. E o jogo de hoje também não era um jogo que favorecia muito o André. Era um jogo com uma carência muito grande de espaço. Ele é um jogador que tem um pouco mais de espaço, para ele favorece. É um jogador muito físico, tem muito boa técnica também, mas é um jogador que explora muito a condição física para poder arrancar com a bola, e hoje o jogo não permitia muito isso. Mas isso faz parte do processo, se podemos falar de maneira mais clara, faz parte do processo de um jogador jovem oscilar um pouco. E ele está nesse processo de oscilação e a gente está aqui para ajudar, e no que for preciso, ele daqui a pouco ele retomar a melhor condição dele. Diniz, aqui à sua direita também, Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. A gente sabe que não é muito da sua característica, né? Substituir cedo no segundo tempo, você gosta de trabalhar no intervalo e dar oportunidade para os atletas que continuaram, mas hoje com 9 minutos, 8-9, você chama os dois primeiros jogadores, o Bidu e o Caio César. Queria saber o que você não tinha gostado no segundo tempo até ali para essa substituição e qual que era a sua ideia também com os dois jogadores, porque, pela nossa percepção, as chances criadas aumentaram bastante depois da troca. Então, no fundo, eu queria, assim, o Bidu era um jogador que estava precisando sair, o Ranieri também estava numa sequência muito forte e relatando um pouco mais de cansaço. Todos esses jogadores que jogaram, a gente foi monitorando e perguntando, discutindo com o departamento para poder botar em campo. E a gente tirou aqueles que a gente achou que a gente tinha que tirar. O que aconteceu no jogo de hoje é que tanto o Bidu quanto depois com a vinda do Bidon, o que era a ideia? O Bidu era um jogador muito técnico, joga muito bem por dentro, nos espaços mais curtos, que os espaços que tinham para jogar eram curtos mesmo hoje. E o Bidon vinha para iniciar com passe um pouquinho de achar os passes entre linhas e dar mais velocidade na circulação da bola, e a gente ganhou o Caio, que é um jogador mais agudo, que explora profundidade e tem essa característica do 1 contra 1. Então acabou que tudo aconteceu, a gente pensou, às vezes você pensa e não dá certo, mas naquilo que a gente queria para as entradas, acabou tudo acontecendo quase que perfeitamente. A bola começou a entrar mais nos entrelinhas, a gente ganhou profundidade com o Caio César, ganhou jogada de 1 para 1. Assim, o Linger estava o único meio que com essa função de ter jogada de enfrentamento, então o time ganhou, foi ganhando volume no campo de ataque, a bola começou a andar em espaços mais curtos com mais velocidade, a gente conseguiu criar mais chances, chegar mais, e começou a chegar pelos dois lados, começou a ter jogada de tabela na entrada da área, chute fora da área. O repertório no segundo tempo de finalizações ele foi muito vasto. A gente poderia ter ganho o jogo e era para ter ganho no placar mais folgado, mas o futebol é assim mesmo. Diniz, boa noite. Aqui, Fábio Lázaro do UOL. Sobre uma situação específica, um episódio específico, que sobretudo as câmeras da detentora pegou, sua com Gabriel Paulista, a gente não pode deixar passar de perguntar, principalmente levando em consideração a sua declaração quando se apresentou no Corinthians, né? Dizendo que, olha, eu sou um cara muito intenso da beirada de campo, mas reconheço que em alguns momentos eu me excedo e eu preciso me controlar em relação a isso, essa autocrítica. Sobre isso, uma conexão sobre exatamente esse episódio de hoje, de uma situação de mais exaltação, de fato, que você explicasse como foi já depois o vestiário, se está tudo ok, e se realmente foi uma situação que dá para equiparar com o que você comentou de outras ocasiões, que você mesmo reconheceu que precisa
acho que melhorar, acho que é muito pedante falar, mas precisa repensar. Não, melhorar, a gente sempre tem que melhorar. Eu acho que se eu consigo evitar, é melhor. Tá? Mas esse jeito que eu tenho é um jeito que muito mais beneficia os jogadores do que prejudica. E no caso de hoje beneficiou, vou falar o porquê. O Gabriel, ele tem um temperamento um pouco parecido com o meu. Ele é um jogador mais explosivo, então ficou uma discussão. Mas levando em consideração o que vale na vida o essencial não teve erro ali de ninguém. É que podia ter uma repercussão diferente, às vezes você perde o jogo, como aconteceu uma vez no Vasco, aí as pessoas fazem aquele tipo de coisa. Mas a gente se acertou assim que terminou o jogo. Assim, não tem dolo ali, não tem erro. É bom evitar. É bom evitar, eu que tenho esse temperamento e o Gabriel também. É bom a gente evitar. Mas se nunca mais vai acontecer. E quando acontecer como internamente a gente resolver de uma maneira muito rápida. Porque se você perceber, depois que aconteceu, o Gabriel ele passou a jogar muito melhor no jogo. Ele quase fez o gol a bola bateu na trave, ele ganhou mais duelo, ele progrediu mais com a bola, achou mais passe. Mas é uma situação, se a gente conseguir evitar, eu acho melhor, sabe? Então é uma coisa que eu estou tentando me controlar, mas repito, assim, a gente é uma coisa que internamente, quando fica, o problema disso é o que as pessoas podem fazer disso, não é internamente o que acontece. Porque o Gabriel, considero que a gente tem que ter temperamento parecido e coração muito parecido. Coração generoso, de duas pessoas que querem o bem uma da outra. Então, para a gente, dessa situação, a gente saiu muito melhor que se não tivesse acontecido nada. Diniz, boa noite, no seu lado direito aqui. Antônio Vinícius, Auriverde Brasil, prazer falar contigo, parabéns pela vitória. Queria te fazer uma pergunta que vai um pouco além do jogo. Hoje tivemos a notícia de que uma parte da torcida organizada do Corinthians se reuniu com o Memphis para saber quais as intenções dele para o futuro no Corinthians. Eu não sei se você já teve essa conversa com ele, mas queria saber se você conta com ele para algum jogo antes da Copa do Mundo e se depois da Copa você conta com ele. Obrigado. Não, a gente tem chance de jogar, a gente está trabalhando para ele retornar o quanto antes, mas com uma boa margem de segurança, porque o Memphis tem uma Copa do Mundo para disputar daqui a pouco, né? É um jogador que eu conto muito. É um privilégio poder ter um jogador igual ao Memphis. Já falei isso, vou repetir. Privilégio para o Corinthians e privilégio para o futebol brasileiro. É um jogador extremamente diferente. A minha relação com ele, todo dia, ela ganha mais profundidade, ganha mais calor. E eu estou assim, vou falar que eu estou ansioso, assim, uma palavra não é essa. Eu quero muito contar com ele. E não modifica nada ele jogar ou não jogar, ele jogar bem esses jogos que faltam. Eu sei o tamanho do jogador que ele é, a importância que ele tem para o futebol, para o Corinthians e para o futebol brasileiro. Tá? Assim, eu quero muito que ele fique, quero muito mesmo. Ô Diniz, tudo bem? Silvestre da Gazeta. Saudade da época do Audax, que eu conseguia ficar pertinho de você ali no banco, registrando esses xingamentos, e a sua relação com os jogadores era maravilhosa, apesar dos xingamentos. Mas eram outros tempos. Se você ainda fosse o técnico da seleção brasileira, você levaria o Neymar para a Copa do Mundo? E você acredita que o Ancelotti vá convocá-lo? Eu acho que vai convocar e certamente eu levaria. Eu acho que o Neymar, a gente não pode abrir mão de um jogador desse tamanho e com a genialidade que ele possui. É um dos maiores jogadores que o futebol brasileiro produziu, na minha opinião. Então, a gente espera que ele conte, mas assim, a gente tem que respeitar a decisão que for tomada. Mas eu acho que ele vai convocar e eu certamente o convocaria. Diniz aqui, boa noite. Gabriel Braga, de Central do Timão. Hoje nós vimos os dois laterais em campo, né? O Angelera inicia a partida e o Bidu encerra. Eu queria entender de você qual que você enxerga que é a principal diferença entre esses dois atletas. Se o Angelera é um jogador um pouco mais de fase defensiva e se o Bidu realmente é um jogador mais ofensivo. E como você enxergou a diferença do lado esquerdo com a mudança da posição? Obrigado. São jogadores com características diferentes. Eu acho que o Angelera é um jogador... Não é que ele é mais defensivo, ele tem bom jogo com a bola também, dá para ver nos treinamentos, e ele estava um tempo sem jogar, e o entrosamento que o Bidu tem com os jogadores também é uma coisa relevante, mas eles têm características diferentes. O Angelera é um jogador que começa mais de trás para frente, o Bidu como se fosse o cara que começasse mais de frente para trás, né? Um jogador que tem uma técnica muito rebuscada, joga muito bem nos espaços curtos, acha passes muito diferentes. O Angelera você ganha marcação, você ganha altura, você ganha uma saída assim, às vezes em velocidade ele chega muito bem ao fundo também. Mas é que o jogo de hoje ele estava pedindo mais o Bidu.
São jogadores, a gente tem dois muito bons laterais esquerdos. Os dois jogam muito bem, com características diferentes, como já estava na tua pergunta. Boa noite, Diniz. José Eduardo, Agência Timão. Depois que você chega, jogadores, a cada jogo que vem passando, jogadores de frente, como Garro, Lingard e até o Yuri Alberto, vem tendo uma característica defensiva cada vez maior. Vem tendo uma característica de vir buscar a bola mais no fundo, recuperar, ajudar na marcação. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre esse desenvolvimento no dia a dia dos treinos e como que os atletas vêm lidando com isso. Acho que os atletas percebem que isso aí acho que é a mola mestra do nosso trabalho. A gente não pode abrir mão disso. Porque isso é uma coisa que nos une e é uma coisa comum que qualquer um pode fazer. Para isso aí precisa só boa vontade, interesse em fazer, interesse em proteger o time. E esse é um time nesse sentido bem diferente. É um time que é muito solidário, muito. E os jogadores da frente entenderam que isso aí não vai diminuir a condição deles de atacar e de ser criativos. Ao contrário, isso só vai criar mais conexão com o time, vai ajudar a defesa, vai deixar o time mais seguro. E a gente vai ter mais possibilidades de colocá-los em boas condições para poder fazer as jogadas mais criativas e decisivas do jogo. E aí, Fel, o que você achou da escalação do Fernando Diniz? Você, como alguns comentaristas, acha que ele deveria ter poupado o time, não ter entrado com o time praticamente titular? Mas não dá para entender, né? Eu reclamava muito do Dorival, do Ramon Dias, que ficava poupando o tempo todo. Que ficava o tempo todo colocando o time misto, colocando o time reserva e muitas vezes em jogos assim, de mata-mata, jogos importantes. Então, para mim, o Diniz fez certo. Tirou ali os que estavam mais desgastados, não brincou, independente de ser o Barra ou qualquer outro time. A gente viu aí os Tricas, né, sendo eliminados pelo Juventude. O Barra foi campeão catarinense, tá? É um time fraco, é um time limitado, mas uma zebra para acontecer é muito rápido. E imagina o Corinthians sendo eliminado de uma quinta fase da Copa do Brasil. Para mim, o Diniz fez o certo. Apesar de uma partida não tão boa do Corinthians, eu gostei porque controlou, não sofreu, não criaram chances com muito perigo para cima do Hugo, praticamente não criaram e o Corinthians conseguiu vencer com tranquilidade, né? Não pode vacilar. Acho que demorou para marcar o primeiro gol, os jogadores ainda tiraram um pouco o pé, não foram com aquela sede que foram contra o São Paulo, por exemplo, num clássico, num Peñarol da vida, quando o Corinthians estava precisando de pontuação na Libertadores. Eu acho que isso tem que ficar esperto. Independente do time, tem que entrar com sangue no olho, matar a partida e depois você tira um pouco o pé. Fernando Diniz indo bem, Corinthians avançando aí na Copa do Brasil, vai em busca do Penta, eu acredito nesse título de 2026. Você também acredita? Deixa aí nos comentários o que você achou da escalação da partida do Corinthians e qual a sua expectativa aí para a Copa do Brasil desse ano. E as palavras do Diniz, deixa a sua opinião também nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça aí com o like de sempre. Eu sou o Lu, até o próximo vídeo, valeu!